Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos mentalizar, nós vamos sentir os guardiões com tochas, com espirais no nosso lar. Nós vamos nesse instante abrindo os nossos corações e buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, Maria Amélia. E nesse instante eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde se encontram todos os espíritos que estudam junto conosco este livro. Que nesta tarde possamos fazer toda essa corrente de luz, de paz, serenidade. Possamos expandir os nossos sentimentos, a expansão da nossa consciência, para uma tarde de muito aprendizado, com harmonia, com equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em que estamos tão habituados a conceituar obsessão dentro da classificação de Kardec. E continua. Eu tinha lido isso daqui, né? Ontem. Nossa, eu tinha lido o anterior, né? Não, eu tinha lido esse aqui. Também? Então tá bom. Algo mais? Eu tenho daqui a 3 parágrafos. Nessa página não, na seguinte. Todos entenderam a obsessão, ninguém tem nenhuma dúvida. Aqui continua, acho que falando sobre Então, obsessão. Eu vou ler então a minha parte aqui, tá Mas bom? não só precisa ler. Obsessão, começa no obsessão, se quiser, é isso? Não, eu comecei antes. Então ótimo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Essa tenacidade a que alude Allan Kardec é um dos elementos fundamentais do conceito de obsessão sob a ótica da socialização humana. A imposição do pensamento sobre a vida alheia, o desrespeito à liberdade de caminhar de outrem. Se pensarmos assim, veremos que as relações humanas são preenchidas por relações exploratórias. Obsessão, se quisermos formar um juízo mais adequado, é conviver com coação, tolher, conduzir conforme a vontade. Avaliando assim, no estágio moral de nossas manifestações, nos encontramos em regime de obsessão coletiva. Criamos uma malha social na qual nos envolvemos e aceitamos seus princípios, quase sempre voltados para os reflexos do egoísmo cristalizado no psiquismo humano. Qualquer desejo de se impor à liberdade alheia, seja com que pretexto for, é violação ao livre-arbítrio alheio. A mãe chamará de educação, o pai de corretivo, o professor dirá que aplica a orientação, o amigo dirá que age no intuito de ajudar. Entretanto, qual de nós poderá afiançar com exatidão a natureza profunda de nossas ações ao inferir na vida de nosso próximo? Qual de nós poderá negar a ilusão dos costumes? Existem pais, mães, professores, amigos e as mais diversas formas de convivência nas quais existe a presença da enfermidade da imposição, do apego e do controle. Em quaisquer dessas situações, ninguém poderá, em são juízo, dizer que alguém quer o mal de outrem, que alguém quer se vingar de alguém. A vingança é apenas um dos móveis da obsessão e não seu único viés de vinculação. Por isso, obsessão é também, e mais ainda, o desejo de dominar a vida de outrem por alguma razão que nos pareça justa ou necessária. Muito bom isso, né? Muito legal esses parágrafos aqui, porque a gente fala de obsessão como se fosse alguém querendo fazer o mal para outro. Mas a obsessão existe também quando você está querendo fazer o bem. Obsessão, então, nesse ponto de vista, é qualquer cerceamento da liberdade do próximo.
da liberdade de escolha, da liberdade de ser o que é, da liberdade de pensar e agir. Tudo isso é obsessão. Então, nós vivemos num planeta de obsessão, né? Porque todo mundo quer comandar a vida do outro, não é verdade? É. E aí a gente Até precisa. na, Pode falar, desculpa, Virginia. Pode falar. até na autoproteção que às vezes a gente tem, isso é uma obsessão. É, e é Entendi isso assim agora, assim, bem. isso. É qualquer coisa que você faça que cerceia a, a liberdade do próximo é obsessão. Então, você vê aqui, né? A mãe está o tempo Sim, inteiro cerceando a liberdade do filho. Por quê? Porque ela está querendo educar o filho. é. Agora, é, Enquanto ele é pequeno, pode ser um encosto, né? Vamos dizer assim, né? Pode ser que você fosse de uma hora só naquele momento. Mas tem casos que, no intuito de amar, ajudar, Proteger. proteger, você impede que a pessoa cresça. Aí sim é uma obsessão muito ruim. E É, aí a grande diferença. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu o direito de escolha, de andarmos, de caminharmos. E muitas vezes nós que estamos encarnados, tiramos o direito das pessoas. A gente impõe esse cercear. Eu estou cerceando a sua liberdade. Nesse momento aqui, eu gosto de citar algumas atividades que a gente passou de experiência, né? Teve uma vez que tinha uma assistida que estava quase que em depressão, vamos dizer assim, né? E aí ela isso aí foi na casa espírita. Ela foi passando por todas as assistências e foi para desobsessão. E aí a gente descobriu, eu não lembro qual parente que era, se era a mãe, sei lá o que era, mas que o espírito tinha desencarnado e estava lá para protegê-la. Só que existia uma ligação muito grande entre esses dois. Isso causava no que estava encarnado O um mal-estar. mal-estar, um sentimento de tristeza, de saudade, de angústia, que ela não sabia de onde que vinha. E vinha nessa questão do espírito desencarnado, parente, que ama aquela pessoa, querendo protegê-la de coisas que ela já não podia mais, que ele já não podia mais proteger. Então, o uhum, efeito sobre o encarnado era ruim. Então, o que a gente precisa é compreender se as nossas atitudes, quando a gente está querendo ajudar uma pessoa, se elas estão realmente ajudando ou prejudicando aquela pessoa. Porque é aquilo que aqui, ó. Qualquer desejo de se impor à liberdade alheia, seja com um pretexto que for, é violação ao livre-arbítrio alheio. É aquilo que eu dei como exemplo. Deus não nos tira esse livre-arbítrio. Ele nos dá, mas nós, eu preciso proteger, eu não quero que sofra, vai sofrer, eu sei que vai sofrer. Faz parte, é a escolha que ele precisa, esse sofrimento. E aí a gente pode então, entender um pouco aquilo que o Ruiz, o Zé, o Sete Flechas já falaram para a gente várias vezes, né? A gente está ali para ajudar, mas existe o livre-arbítrio. Então você não consegue sim, curar uma pessoa se ela não fizer a transformação. Por quê? Porque aquela forma dela agir causa um malefício para ela. E quem de nós tem, é, tem a ambição de resolver o problema que causa esse malefício para a pessoa? Ninguém pode fazer isso, só ela mesma. É por isso que eles falam, o Ruiz ele já falou para a gente, nós fizemos o que nós podíamos, o próximo passo é de vocês. A gente está na sim, espera. é então, assim uma mesmo. pessoa que quer fazer tudo pelos outros, que quer ajudar o filho, que quer ajudar, enfim, que fica vivendo em função de familiar, é obsessor? Sim, Sim. Acaba interferindo, às O vezes. filho, o filho, o Eu também familiar, acho que é. ele precisa passar por uma experiência para Sim, aprender. Aí a pessoa que está tentando ajudar fica tirando essas experiências dela, não vai sim. aprender. A pessoa começa a ficar assim, não tem vontade de fazer nada. Por quê?
a outra pessoa faz tudo por ela, então acaba também Mas o largando, deixando principal, por conta do outro. Às vezes o principal não é nem isso. O principal é que nós estamos tirando da pessoa que a gente está O tentando ajudar crescimento, a o crescimento, oportunidade de aprender. e aprender outra a crescer. coisa, e aí onde a gente volta acho que é o ponto que para a gente compreender. Deus nos dá o O livre-arbítrio. livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Ele não chega e não fica nos ameaçando. Olha, Valéria, se você não fizer isso, vai ser assim, assim, assim. Não, ele te dá o livre-arbítrio. Você escolhe direito, esquerdo ou meio. Você escolhe e assume a sua responsabilidade. A gente, muitas vezes, encarnados, a gente não faz isso. Muitas vezes a gente vai lá e toma a decisão pelo outro. Em nome de um amor, e aí onde entra ego, egoísmo, tudo que tem de direito. A gente não lembra, não pode esquecer que Deus ele não dá punição para a gente. Ele nos dá as leis, que fala assim, o que você fizer, você vai responder. É a lei de Deus. E se ele tirar isso da gente, ele está contrariando a lei que ele mesmo criou. É. Então, o que a gente precisa é exercitar o nosso livre-arbítrio e deixar que os outros exercitem seus próprios livre-arbítrios. Isso não significa que você não vai estar do lado no momento que a pessoa cair, né? Às Por vezes quê? a pessoa está imbuída da maior boa vontade, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, que não tem outra coisa para ela fazer a não ser isso. Isso, mas aí que tá. No plano espiritual tá cheio de espírito que tem a maior boa intenção em ajudar, mas está prejudicando o encarnado. Porque ele precisa passar. Uhum. Eu queria deixar bem, enfatizar bastante. Numa relação, você pode argumentar se a decisão da pessoa é a melhor ou não. Isso se você tiver essa oportunidade. Você argumentou, a pessoa tomou a decisão errada na vida e se deu mal, esteja do lado para ajudar a pessoa. Essa sim é a caridade. Mas não faz o trabalho que a pessoa tem que fazer, né? Exatamente. É isso aí. É. Se quiser fazer algum trabalho, sente, vibra e pede sabedoria para que entre na mente da pessoa. Sabedoria. Não pede Uhum. milagre. É Porque às vezes verdade. até os nossos pedidos são errados. A gente quer um milagre, a gente quer que a pessoa abra a sua mente. Ela não vai abrir. Ela não Preciso pensa. vibrar por essa pessoa, não vibrar por ela, porque ela está fazendo tudo errado, não é? Quem, quem, No nosso ponto de Eu estou vista, falando, né? eu estou falando da minha, de uma pessoa que eu conheço. Errado, não. Ela não deixa ninguém fazer nada, ela toma conta ela vai passando por cima dos filhos, atrás dos netos, e é uma coisa horrível, uma coisa que ela não tem vida própria, ela só vive em função disso. ela não tem vida própria e nem deixa os outros terem, né? Isso É. mesmo, eu já falei isso Aprender. para ela. Eu já falei isso para ela. Eu falei, você está errada, você não pode fazer isso. Ela não vai ter. Mas isso é o seu ponto de Então, acho vista. que eu vou vibrar, É. vibrar para ela ter bom senso. Bom E senso. não, Sabedoria. vai ter sabedoria, Sabedoria. porque ela tem bom senso, porque ela está, segundo o ponto de vista dela, ela está O tendo melhor. bom senso de ajudar todos os que estão à volta dela. Bom senso não existe, gente. Bom senso não existe. O que existe é senso, porque o bom depende de cada pensamento, de cada verdade. E outra coisa, cada vez que você abre a boca para falar sobre isso, você sabe que você ganha falo todas mais. as O vibrações. quarteirão vem, né? O Eu falo quarteirão mais porque vem. ela parou de me contar. Eu não falo mais porque ela parou de me falar. Ela Mas fala, olha, não, pode ficar sossegada, aqui está tudo bem, está tudo direitinho. você sabe que a gente não aprende com a experiência dos outros, a gente aprende com a nossa própria experiência. Ou um exercício do autoconhecimento e da autotransformação, né? Então, enquanto ela, daqui a um tempo, ela vai estar sozinha, ninguém vai querer ficar com ela. Por quê? Porque ninguém aguenta esse controle. E aí ela vai se sentir sozinha, ela vai começar a pensar o porquê. Ó, tem um lado que pode ser assim e pode ser um lado que não.
Entendeu? É que as pessoas gostem disso e se acomodem, E né? isso Se acomodem, né? E veja bem, para eles tá tudo certo. Eles vão descobrir A se mim está que está certo ou errado incomodando, quando né? A encarnar. incomodada sou eu, né? Pegar o meu Isso. banquinho e vou cantar em outro lugar. Porque às vezes o outro não quer sair da faixa da acomodação dele, Mas Não então, eu é? acho que ela de mudar, de buscar tinha que alguma fazer. coisa. Porque Então, só que aí assim, não tá incomodando, gente. O incomodado não são tá. os que estão ali, Nós, os que estão de sou fora. eu. Então, é É, aquilo que a gente fala. Sai, eu vou porque você não vibrar. vai Eu já mudar. saí, mas agora eu vou vibrar. É, Você olha, vai vibrar e olha como porque é que são as coisas, né? A gente tá olhando o outro, né? E nós? E nós? Então, Sabe qual é a maior dificuldade? Quando os filhos crescem, né? Os filhos crescem, têm as próprias esposas, e aí as coisas começam a degringolar, porque você quer manter o mesmo controle que você tinha no seu filho, agora com ele vivendo numa família diferente. E isso acontece muito, não é? ok, vamos pro livro. Vamos? Vamos pro livro. Não, o outro parágrafo, eu anotei que achei também que tem de estudo aqui. é, Temos aqui nesta ala mães e pais educadores religiosos, profissionais e amantes que, em nome do amor, feriram e destruíram sonhos, magoaram e desorientaram mentes. Todos alegam ter feito em nome do dever que lhes competia. Aí a gente acha que tem o dever de fazer isso, É isso aí. né? é Pouco de isso nós mesmo. enxergamos nossa sutil tendência de dominar, nossa arrogância em querer tomar conta da vida de outrem. Então, a gente, é isso daí mesmo, venho resumir tudo isso daqui que nós estamos falando. Que a Mas gente sabe, tem queremos ajudar, mas será que a gente não está com aquela, no fundinho, aquela arrogância? Não, eu sei, eu vou fazer O isso melhor, qual porque é o tem que melhor, como é que mandar. tem que ser feito. É. É que assim, mas, o melhor é pra gente. No meu ponto de vista, é o meu melhor. Mas a gente não sabe o que que uniu tudo isso. A gente, sabe, a gente tem um delay dessa história, sabe? A gente não sabe como que foi essas reencarnações, o que que ficou devendo de Sim, outras, se vem passado, se não vem, sabe? Se essa pessoa passou alguma coisa na infância e ela se prometeu que ela seria diferente, sabe? A gente não sabe. A gente tem um delay. Nós seríamos diferentes. Ok. Então façamos diferente. Conosco. E não com o outro. O outro não é a responsabilidade da gente. ó, é assim, só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Enquanto são crianças que estão sob nossa responsabilidade, nós temos a obrigação Orientar. de orientar Os filhos. e proteger os filhos sim, e proteger. Então, sim. por exemplo, a criança está lá, vai mexer no forno quente. É. Não é você chegar e falar assim, olha, não mexe aí que você vai queimar a mão. Aí a criança vai lá e decide colocar a mão e você deixa, porque é livre-arbítrio. Não é isso, né? Você tem que proteger a criança até ela ter idade suficiente para entender as coisas, porque na idade muito pequena ela não entende, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, é uma linha muito estreita com relação aos filhos em você obsediar e você proteger e orientar. A gente tem que tomar cuidado nisso, né? Ó, aqui, ó. Se Marcondes está É, obsediado, onde eu, está o obsessor? eu anotei aí também. Nem sempre obsessor e obsediado residem no mesmo endereço geográfico. Podem ter sido separados pela reencarnação ou pela desencarnação. A obsessão se concretiza muito mais por cordões energéticos do que pela atuação local de obsessor sobre obsediado. Entediado. Porque muitas vezes a gente acredita que ele esteja do nosso lado, né? Se você fizer assim, você consegue tocar nele, né? Não, geralmente assim, isso daí é muito mais um, vamos dizer assim,
um encosto, né, que captou no nosso nível energético e que a gente vai se sentir mal, mas não um obsessor. Um obsessor realmente, muitas vezes, ele está longe. Ele não está nem no mesmo plano que a gente, mas consegue trabalhar perfeitamente, nos envolvendo. Marcondes desenvolveu muitos valores morais. Foi pai, deu vida a 4 lindos filhos, venceu a jogatina que lhe era costume antes de conhecer a doutrina, retirou a esposa de uma situação caótica de analfabetismo e deu-lhe afeto, cultura e família. Dedicou-se ao serviço público com esmero até a aposentadoria. Foi um bom vizinho. Como espírita, era devotado, assíduo e estudioso. Tudo isso pesou favoravelmente em seu campo mental para elevar o plano de consciência na sua evolução e o fazer credor da atenção dos bons espíritos que anseiam pela promoção humana. Então, embora ele não tenha trabalhado o seu, a sua transformação, ele fez coisas boas, né? Às vezes eu fico preocupado que a gente fala muito que a gente tem que tem que cuidar do nosso interior, né? Parece que fazer a caridade, trabalhar em favor do próximo não tem valor nenhum. Não, tem muito valor. Tem muito valor. Só que para o nosso crescimento, trabalhar em favor do próximo não ajuda. Para o nosso crescimento, a gente tem que trabalhar em favor de nós mesmos, né? Então a gente precisa ter um balanço entre trabalhar para o nosso crescimento espiritual e trabalhar em favor do próximo. Tem gente que só olha para o próximo, como fez o Marcondes. Seu núcleo moral acho que para a gente conseguir estudar legal e compreender Marcondes e buscar em nós é isso. Vamos lá, tentar ler um pouquinho mais. Seu núcleo moral de ilusão foi a arrogância, hábitos envelhecidos no costume de controlar. Sua ficha de valores concedeu-lhes crédito de amparo e atenção. Ao examinarmos a ficha reencarnatória de Marcondes, ficaremos surpresos em saber que, há 200 anos, ele foi um dos maiores líderes extremistas dos jacobinos na Revolução Francesa. Uma alma inquieta, revoltada com as injustiças, experiente médico na França e político de temperamento austero, morreu assassinado de forma trágica. Marcondes é um caso típico de obsessão mental por arrependimento. Como espírita atuante e conhecedor das questões espirituais, deu passos decisivos em seu destino renovador. Trouxe para a condição de filho seu próprio assassino de outrora, do tempo dos jacobinos, livrando-se de um pesado ônus consciencial. Homem de temperamento altivo, passou a ser mais brando após essa desvinculação mental, ingressando em um período relativo Período de relativo serenamento mental. Entretanto, não se livrou das matrizes deixadas em corpos profundos, onde se gravam os códigos da obsessão. É no corpo mental inferior que são feitos os registros mais graves dos quadros de dominação. Por essa razão, ainda hoje, qualquer contato mental entre pai e filho, mesmo separados pelos universos vibratórios, significa um desafio de refazimento no caminho de ambos. Deu para compreender? Então, quando ele trouxe, ele permitiu, ele aceitou este espírito que tinha tirado a vida dele, acalmou. Mas com o tempo, as lembranças, o dia a dia, tá ali. Não significa que, eu estou recebendo o meu inimigo, que vai ser fácil. Você entendeu? Ali, muitas vezes, vai haver o quê? O embate. Eu ia falar alguma coisa e acabou esquecendo aqui. Deixa. Tá.
Eles guardam entre si ligações magnéticas ressoantes que interagem em regime de enfermidade dos sentimentos. Digamos que a obsessão de Marcondes, assim como a da maioria desses internos no subsolo do Hospital Esperança, é desvinculação a caminho da solução. Eu só queria comentar o seguinte, né? Vocês veem como que é o julgamento, né? O que eu falei agora há pouco, que o Marcondes não tinha trabalhado em favor do próximo, não tinha se transformado, né? Mas na realidade ele se transformou. A única coisa é que ele não virou santo. E isso que a gente exige da gente mesmo, que a gente vire santo, mas ele teve a transformação que ele precisava naquela encarnação. É suficiente? É claro que não, ele vai ter que continuar evoluindo, né? Para se ter uma ideia mais justa das sutilezas da obsessão, durante a noite, quando os homens na humanidade dormem no corpo físico, muitos corações vinculados por esses laços de inimizade varam as camadas fluídicas e batem à porta desta casa à procura dos seus elos. Muitos deles sem consciência do que procuram. Apenas sabem que aqui se encontra algo que lhes é caro. Para atender essa demanda de educação e tratamento, criamos encontros de apaziguamento. Desdobrados do corpo, nossos irmãos são tratados em macas e alguns chegam mesmo a cooperar conosco com a doação ectoplasmática aos serviços de socorro. A maioria, entretanto, vem reclamar em reencontros, contas a quitar e apelos por justiça. Temos uma sala apropriada ao Mister, que se tornou um pequeno fórum de causas espirituais. Profissionais competentes, com experiências jurídicas e psicólogos preparados na vivência evangélica conduzem com sabedoria e muito tato os diálogos, que são realizados com cautela e atenção. Para alguns deles, o Hospital Esperança é uma penitenciária que aplicou a pena justa aos seus vínculos. Para outros, somos protecionistas. Então, assim, ó, é aquilo que, assim, muitos vão procurar lá aqueles que são seus desafetos, né? Estão lá, estão desencarnados lá. Isso. Que estão lá. Aí vão outros desencarnados de outras esferas. Não, Não. desencarnados quando dormem. Os desencarnados Quando dormem. Eu encarnada, desdobro, durmo, né? Saio do meu corpo, já consegui localizar onde eles estão, porque a gente localiza através de energia, vou até lá e vou fazer a cobrança. Peço para cobrar tudo aquilo que eu não que eu quero cobrar. E aí eu vai recebo, tirar satisfação com a pessoa? vou tirar satisfação das pessoas. Isso aí. Né? E aí eles já aproveitam, já cuidam um pouco para tentar amenizar e a gente já se resolver nisso. Eu achava que tinha dois núcleos, né? Nós desencarnados, que desdobramos e vamos até lá, e espíritos que também desencarnados, que iam procurar lá os seus desafetos. Eu achei que tinha essas duas. Isso acontece também principalmente quando são espíritos resgatados Do umbral? do umbral, que são Umbral. levados para os hospitais, eles Aí ficam os outros vão atrás. vão atrás, mas não conseguem ter acesso, né? Porque eles vão estar sob a proteção agora. Vocês falando isso, assim, ali está indo no Hospital no Hospital Esperança, né? Esperança. Agora você imagina se esse espírito está no umbral. Você vai para o umbral. Então. Ó, olha como é coisa bacana desse a gente pensar. Se a gente pensar como é coisa bacana. Se você é uma pessoa que nutre a vingança, nutre punir aqueles que te fazem mal, quando você desdobra à noite e as pessoas que te fizeram mal em outros momentos estão num umbral grosso, é para lá que você vai durante a noite. É para lá que você vai. Aí você tem pesadelo, você não acorda bem. Por quê? Porque você isso daí. Aí, assim, Só completar.
Não é toda vez que você acorda mal que isso está acontecendo. É. Não, Sim, não é isso. não. Mas é uma das possibilidades. Aí, o que que você faz, né? Vamos lá, já que a gente abriu para aí. Onde que a gente também vai para o umbral? Quando a gente não consegue trabalhar os nossos sentimentos, sentimento de raiva, de vingança, de ódio, A gente vai para os lugares que se afinizam com o Sim. sentimento que Com você a tem, né? gente, com esse sentimento. se a gente começa a assistir muito filme de terror, né? Aquela coisa arada que todo mundo adora, ficar ali no suspense, no terror. Os vícios, todos eles, desde da bebida até todas as toxicidades, né? Vamos dizer, Não só isso, né? Vício de jogo, do sexo, do sexo, da maledicência, maledicência, da gula. da gula, porque a gente joga muito na bebida Das drogas. e nas drogas, mas isso tudo tem. Mas tem tudo. A mentira, A mentira, né? muita coisa. né? Então, assim, é aí onde que a gente somos nós que procuramos esse ambiente. Ah, tá. E Uhum. desdobrados a gente então vai. Entendi. A gente vai. Por isso é que a gente fala, vamos fazer uma boa oração antes de dormir, vamos pedir proteção do nosso anjo guardião, vamos pedir, vamos rever o nosso dia, nos limparmos. Todos temos aprendizados, não tem um que não tenha, mas vamos deixar, né? Passar esses, né? Se estamos com raiva, vamos nos fortalecer, vamos tentar dormir sem estar brigado com ninguém, né? E principalmente de bem conosco mesmo, para que a gente possa realmente receber esse auxílio. Agora, um dos livros que é 1/3 da vida, foi por isso que eles formaram um hospital aqui na Terra. Porque esses espíritos estavam vagando demais, estavam fazendo muita coisa, então eles precisavam cuidar rapidamente para que não fizessem mais besteiras no plano espiritual. Quando sai. 1/3 da vida fala muito desse o tempo que a gente passa dormindo, né? E o que a gente está fazendo nesse tempo. Vamos para? Sim. Nós paramos então em 2 noites atrás, o filho de Marcondes o procurou nestas dependências. Tá? Certo. E aí a gente já se prepara para o capítulo 5, tá? Quesitos para os serviços socorristas ao submundo astral.